Oi, gente, vamos continuar a nossa explicação sobre banco de dados. O banco de dados, ele tem como principal objetivo, nos fornecer o compartilhamento de informação. Nós vimos em um cenário anterior, onde que nós tínhamos o isolamento das informações em três departamentos: departamento de compra, vendas e produção. Nós conseguimos chegar num consenso que o banco de dados, a centralização de informação, ela é uma solução mais viável, do ponto de vista que nós vamos estar fornecendo compartilhamento de dados. Com esse compartilhamento de dados e informação, nós vamos estar evitando, aí a redundância indesejada, aquela redundância de informação que não é controlada. Já de antemão, já falo para vocês que nós podemos ter, sim, a redundância em um banco de dados, às vezes ela pode ser desejável, desde que essa redundância de informação, ela seja uma redundância controlada, tá? E não era o caso do cenário que nós vimos na aula anterior. Então, uma base de dados, ela tem como principal objetivo ser um local, um repositório de informação. E esse repositório, ele vai compartilhar a informação com outras aplicações, ou com outros departamentos, ou com outros usuários. Tá? Quais são os cuidados? O que a gente tem que prestar atenção? Sempre tem em mente que cada informação que vai ser armazenada, ela sempre vai ser armazenada uma única vez. Tá? Então, se eu tenho uma informação de um cliente, essa informação eu tenho que garantir que haja somente um registro sobre esse cliente, vai ser armazenado uma única vez. A gente vai prestar atenção, ter atenção neste conceito. Nós também precisamos ter em mente que cada informação ela é acessada uma por vez, tá? Então, se eu tenho a informação do cliente, se o departamento de compras ele está usando essa informação ela vai ficar no poder do departamento de compras desse processo enquanto ele estiver usando ela. Ninguém mais vai poder acessar essa informação enquanto ela estiver sendo lida ou alterada por outro processo, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com um sistema, com um conceito de banco de dados. Então, nós já vimos os objetivos que se faz necessário para que tenha a existência de uma base de dados centralizada. Tá? Dentro do conceito de banco de dados, nós precisamos entender o processo de evolução desse banco de dados. Tá? Antigamente, os primeiros bancos de dados, nós tínhamos que preocupar como desenvolvedor com a aplicação, com o programa, com o desenvolvimento da aplicação, com o desenvolvimento de mecanismos para acessar o disco rígido, gerenciamento de arquivo. Eu tinha que me preocupar com os dados armazenados, a forma com que os dados iam ser armazenados. Então, nesse primeiro cenário, exigia muito do programador, tá? A responsabilidade do programador era grande, era uma tarefa muito complexa, Preocupar com a infraestrutura, isso fazer tudo via programação, gerenciamento de arquivo, controle de concorrência na informação, garantir que uma única informação fosse acessada uma única vez, por vez, Então, tudo isso ficava em cargo de quem? Do desenvolvedor, nos primeiros cenários, Com a evolução, num segundo cenário, nós temos o seguinte, houve a separação dos dados, Então agora a informação ela vai ser armazenada em um disco rígido, então a gente pode pensar isso, a informação sendo armazenada num HD,
né? Que antes era tudo junto, o programador tinha que pensar isso no nível de aplicação. Agora já diminuiu a dificuldade do desenvolvedor. Então, nesse cenário, agora eu tenho um HD e por parte do programador, agora, ele vai simplesmente preocupar com a manipulação de arquivos e com a própria aplicação. Mas ainda está oneroso, ainda está... isso aqui é uma tarefa muito complexa, né? Gerenciar o arquivo para um programador que já tem que preocupar com a programação da aplicação, da própria aplicação. Então, em um cenário posterior, houve mais uma camada aqui de abstração entre a base de dados, a nossa base de dados, o HD, onde que eu tenho as informações que estão no HD, eu tenho agora o programador, o desenvolvedor, que vai preocupar justamente com o programa, com a aplicação. E quem vai gerenciar arquivos, quem vai preocupar em fazer o controle de concorrência, quem vai acessar tal informação, tal hora, enquanto um dado estiver sendo lido, uma informação estiver sendo lida, ninguém mais vai poder mexer naquela informação. Então, quem vai preocupar com isso agora é o meu SGBD, é o meu Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, eu já tirei aí mais uma carga do desenvolvedor, né? Se bem que o programador, o desenvolvedor, ele sabe manipular um SGBD, mas agora já não é mais a responsabilidade é implementar as funções de um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Então, nós hoje estamos nesse cenário, onde que nós temos o sistema gerenciador como uma camada de abstração para facilitar o trabalho aí do desenvolvedor, tá? E fica aí uma camada de abstração entre a parte física, né, o hardware, o controle, fazendo esse controle do HD, de acesso à informação ao disco rígido, e o nível de aplicação, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês de uma forma prática essa divisão, a função, como que nós temos aí o SGBD interagindo, criando, né, essa infraestrutura de dados no meu HD, tá? A gente vê isso na prática de uma forma mais palpável, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizar esse vídeo e a gente continua no próximo.